Estamos ao vivo! Hoje estamos ao vivo, deixa eu ver aqui, sexta-feira 13, e nós vamos falar de Cristo, vamos falar das coisas dos céus, vamos falar de inteligência emocional. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia mais que especial na minha e na sua vida, e não é clichê. Aprenda a valorizar. Se você ainda não valoriza o seu dia, os detalhes da sua vida, tudo que acontece com você, valorize, agradeça. Hoje de manhã eu fiz um stories e eu falei 3 palavras, mas foram 3 palavras que Deus colocou no meu coração espontâneas: amor, perdão, gratidão. E é o que a gente precisa sentir. Nós estamos vivos. Isso simplesmente por esse fato, nós temos que agradecer a Deus por estarmos aqui, por estarmos com visão, audição, me ouvindo e me assistindo nesse momento, tá? Hoje é um dia muito especial, como eu disse. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aqui. Ó, o Gerson tá chegando aí, a Júlia. Boa noite, pessoal. Fiquem aqui com a gente. Hoje é um dia especialíssimo, tá? Nós vamos falar com uma celebridade do mundo de inteligência emocional, da região de São Paulo, da região de Atibaia. Deixa eu pegar aqui, eu chutei a minha iluminação, deixa eu arrumar aqui. E eu vou aguardar um segundinho aqui, um minutinho, para que o pessoal entre na nossa live. O Instagram entregue, tá? Vou falar devagar, começo de live a gente fala pausadamente para ser fácil de entendimento. E hoje eu vou falar com ele, o nosso amigo Master Coach Febracis, Paulo Negrão. Paulo Negrão, ele é um coach, Master Coach, e ele trabalha com inteligência emocional e ele fala também das coisas de Deus, né? E hoje, por ele ser esse cara fora da curva que eu convido você que não conhece, venha conhecer, assista essa live, vai fazer alguma coisa enquanto você nos ouve, né? Vamos falar de coisas aqui muito importantes, vamos falar de gratidão, vamos falar de perdão, vamos falar de Deus, vamos falar de neurociência, vamos falar de mente, vamos falar de assuntos relacionados a isso, e é muito bom para o nosso crescimento, é muito bom para o nosso coração. O que vai ser dito aqui, não porque sou eu que estou aqui, na verdade eu vou dar a palavra para o Paulo, vai te trazer com certeza paz, reflexão e outras cositas mais, tá? Então, convido você, te desafio a ficar aqui com a gente hoje, assista essa live até o final e no final vai ser algo super esclarecedor, porque eu tenho uma pergunta para o Paulo que vai abrir a sua mente. E essa pergunta vai estar no final, tá? Então fica aqui com a gente, pessoal que está entrando, Antônia é minha mãe. Mãe, um beijo, te amo. Eu sou grato a Deus por ter a senhora aqui na minha vida. E se não fosse tu, mulher, o que seria de mim, né? Deus coloca uns anjos na nossa vida. Deus coloca pessoas. Deus nos abençoa. E hoje eu sou grato pela minha mãe estar viva, com saúde, estar bem, né? E nós temos um relacionamento maravilhoso, tá? Beijo, mãe, te amo. Você que tem mãe, manda uma mensagem para ela. Você que tem mãe, agradeça a Deus pela vida dela, porque muitas pessoas não têm mais mãe, né? E muitas pessoas dariam tudo hoje para ver a sua mãe, que não está mais aqui, né? Forte isso, né? Mas é a reflexão que fica logo de começo dessa live poderosa e maravilhosa. Antes de eu chamar o Paulo aqui, ele já está aqui esperando para entrar, eu vou segurar 1 minuto que eu preciso falar do Paulo Negrão, tá? Paulo Negrão, para mim, foi um divisor de águas. Muito sério que eu tô falando aqui, porque quem me conhece sabe um pouco da minha luta, das coisas que eu fiz, das loucuras que eu fiz, tanto pro lado tóxico, tanto pro lado tóxico da vida, quanto para o lado de galgar situações, posições. Boa noite, Érica Guiar. Boa noite, Érica Guiar. Érica Guiar também vai estar aqui conosco.
um determinado dia que nós vamos revelar no futuro próximo, né, Érica? O Paulo Negrão, ele me ajudou a expandir a minha mente, tá? É muito bacana isso, você ter um mentor. Se eu soubesse que ter um mentor é tão poderoso, gente, se eu soubesse que ter um mentor tete a tete com você é tão poderoso, eu teria feito isso muito antes de comprar vários cursos, ver vários cursos, estudar, né, ir em palestras, ler livros. É ter alguém com você. Não precisa ser... Claro que a gente aconselha um coach, alguém profissional, né, mas pode ser o seu pastor, pode ser um amigo próximo. Né, não ande sozinho. Não ande sozinho, tá? Então, o Paulo e a Priscila, eles, né, Priscila, esposa, eles me ajudaram a reprogramar a minha mente. Eles me ajudaram a reprogramar as minhas crenças limitantes. Acredite, existe uma cegueira na maioria das pessoas. Acho que todo mundo tem um grau de cegueira mental. E isso é desafiador, você ter coragem para cavar isso daí, tá? E um processo como o do Paulo me ajudou a sair de uma situação muito complicada, internamente falando, para poder expandir, até para poder estar aqui com vocês hoje, tá? Falando da minha vida, falando da minha história, mas hoje nós não vamos falar de mim, nós vamos falar do Paulo Negrão, né? Então eu vou chamar ele aqui, deixa eu ver se tem algum recado aqui do pessoal. Pessoal, boa noite, fiquem com a gente, vou chamar o Paulo aqui, tá? Uma coisa só muito engraçada com o Paulo é que eu no começo do nosso processo tinha muitas crenças limitantes e aí ele brecava e falava, você tá com historinha, para de contar historinha. Quantas historinhas a gente conta pra gente mesmo, não é verdade? Eu vou chamar aqui meu amigo, talvez dê uma turbulência aqui na transmissão, quando alguém entra, e vai entrar ele, o Paulo. Boa noite, pessoal que está entrando. Olha só! Boa noite. Eis que começa a trajetória da nossa live maravilhosa. Paulo Negrão vai falar aqui sobre os segredos da Bíblia para uma vida emocionalmente plena e abundante. Que tema longo, né, que vai colocar. Paulo, boa noite. Boa noite. Como você está, meu amigo? Agora maravilhoso, né? Olha só. Pessoal que nos ouve aí, nos assiste, comenta aí se o som tá bom, se tá chegando legal, se não tá cortando. Espero que esteja tudo bem aí. Enfim. Bom, escolhi uma camisa aí dentro da sua paleta, né? Ficou bom? Olha, ficou ótimo. Soubesse, eu tinha colocado a minha também. É que a minha tem tanta foto com essa camisa aí que, enfim. Bora, legal, Paulo. Paulo, conta um pouquinho da sua história, o que te motivou a estar fazendo o que você faz hoje, o que te motivou a se tornar um coach, ou então você pode contar um pouco da sua história lá do passado, para o pessoal entender quem é o Paulo hoje, que está falando aqui com a gente. Bom, eu acho que eu vou ter que escrever um livro para contar essa história, né? Eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, né? Porque é longa a história. Mas quando eu conheci o coach, eu estava passando por problemas na minha vida, problemas com depressão, ansiedade, porque desde criança eu sonhava em ser jogador de futebol, né? E eu me preparei desde criança para isso. Então, desde criança, muito pequeno, eu não lembro a idade que eu comecei, mas eu lembro que era desde muito pequeno. E eu fui crescendo e treinando isso. Eu treinava todo dia, 2, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. E eu corri a minha vida inteira para realizar esse sonho. Mas já próximo de me profissionalizar, eu escolhi
pessoas erradas para trabalhar comigo, empresários errados para trabalhar comigo, e acabei perdendo tudo. Perdendo dinheiro, perdendo casa, perdendo carro. Então, eu entrei numa ladeira aí que a ansiedade e a depressão vinham me perturbar todo dia, toda noite. Uau. E a minha esposa, ela estava cansada de me ver desse jeito, né? Derrotado, triste, ansioso. E aí ela me apresentou uns vídeos de um dos meus mentores, que é o Márcio Micheli. E o Márcio Micheli falava muito sobre isso. E aí, quando eu tive o acesso a esse material dele, eu comecei a estudar, mas eu ainda fiquei com dúvida, né? Relutando ainda para ver se isso vai dar certo. Eu acho que isso é bobagem, isso é besteira. Mas quando eu resolvi mergulhar de uma vez por todas e trazer aquilo para minha vida, eu tive a minha vida mudada e transformada. Eu falei, não, eu quero aprender mais sobre isso para ajudar outras pessoas. Então eu via dentro da minha família pessoas que precisavam ter a mentalidade mudada, a mentalidade transformada. E eu também comecei a trabalhar num projeto meu, desenvolver um produto para ajudar pessoas a vencer a ansiedade. Então eu comecei a fazer vídeos, comecei a fazer alguns movimentos, por exemplo, o Desafio Mapa, que eu vou fazer agora esse mês também, para ajudar pessoas a lidar com a ansiedade. E da forma que eu venci, que eu usei, eu peguei algumas ferramentas, modelei e transformei elas para esse escopo, né, para usar ela com ansiedade. E aí eu entrei com tudo nisso daí, fiz uma formação em coach pela Evo Coach e fiz também a formação em analista de perfil comportamental por lá. Depois eu fiz também o curso de internacional em coach pela Febracis e o Master Coach Internacional também lá pela Febracis. Uau! Agora eu estou numa pós-graduação de neurociências aplicada à aprendizagem. Uau! Uau! Olha só quanta coisa. Olha como é a busca. Olha como é a busca, gente. Depois que... Só um insight aqui que me veio, Paulo. Você teve uma situação de frustração e aí você encontrou algo em que se apoiar. E desde então você veio buscando isso e galgando isso com resiliência, porque sem resiliência não chega onde você chegou, né? E aqui você está e ainda continua a sua trajetória, claro, né? Eu costumo falar que só está começando, né? Mas que coisa, que coisa. Por que a gente procrastina tantas coisas na vida, né? Por que o ser humano, de modo geral, procrastina tantas coisas na vida? O Paulo vai falar mais sobre também, mas enfim, queria só fazer esse adendo e que continue, Paulo. Então, continuando nessa jornada, eu tenho me aperfeiçoado e buscado aprender mais ainda para que eu seja mais efetivo em ajudar outras pessoas, né? Para que eu seja mais efetivo e que eu possa transformar e ver o brilho no rosto da pessoa de ter a sua vida transformada, né? Então, se a gente for olhar para trás, eu vejo com orgulho as coisas que eu passei, porque elas me fizeram mais forte hoje para transformar a vida de outras pessoas. As coisas que eu passei, as particularidades, os momentos que eu sofri, que eu chorei, como combustível que me ensinaram, né, a chegar e me dedicar a esse lado e conhecer algo que parecia no começo ser loucura, mas que depois que você entende, que você aprende, que você se dedica, você percebe que é a base de tudo, é a raiz, é onde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa tratar. Porque se você olha para o mundo hoje, se você entrar no seu Instagram agora, você pular uns stories ali, vai aparecer uma propaganda. Se você rolar o feed, você vai ver uma propaganda. A maioria dessas propagandas, se for algo na área de mentalidade, você vai ver paliativos. Você vai ver treinamentos paliativos, mas que não tratam a raiz, não tratam a base. Por exemplo, quando você vai olhar para a ansiedade, para a depressão, você vai ver muitos tratamentos que vão falar que são legais, ajudam a pessoa a relaxar, a se concentrar, mas são paliativos, não trabalham na raiz, né, na raiz do problema, que é onde está instalada, onde aquela programação foi instalada. E quando você começa a se dedicar a estudar sobre isso, você vê que o negócio é mais profundo. Uau!
E vem cá, já que você tocou nesse assunto, qual seria o caminho de aprofundar isso? Bom, é assim, existem pessoas e pessoas. Então, para algumas pessoas, o legal é top já começar por um processo de coach, porque ali ela vai ter os aprendizados, ela vai ter ferramentas, vai conhecer de ferramentas. Para outras pessoas, uma imersão, como por exemplo o método CIS que você fez, que algumas pessoas que estão assistindo aqui a gente também fizeram. É um treinamento de forte impacto emocional que trabalha profundo na reprogramação de crenças. Então, o ideal é você começar por uma mudança de mentalidade, você dar um reset, você falar, chega, aqui chega, eu vivi até aqui, tive esses resultados, coisas que não me agradaram, resultados que não me trouxeram felicidade e alegria que eu esperava. A partir de agora, eu vou ser uma nova pessoa. Você escolhe dar um chega e aí você se dedica a uma mudança de mentalidade. Uau, 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 é um ponto de virada, né? E tem que É acreditar, aquele... né? Tem que ser genuíno. Isso. Aí entra onde é um versículo que eu costumo falar sempre, em todas as lives, nos meus cursos, né, nas mentorias, que é não vos amoldeis com o padrão do mundo, não entrar na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que o versículo está falando, parafraseando esse versículo? Que para a gente experimentar essas coisas que Deus já preparou para a gente, que são boas, perfeitas e agradáveis, a gente precisa dar esse chega, parar de pensar dentro dessa forma, dessa caixa, que é o padrão do mundo, e transformar a nossa mente. E transformar a mente é passar por esse processo de pensar de uma nova forma, olhar de um novo ângulo, de um ponto de vista correto. Porque de 80%, de 80 a 90% do nosso país aí, das pessoas do nosso país, elas olham a vida de um viés negativo, olhando tudo de um viés negativo. Tudo que acontece, eles atribuem um significado negativo. E essa é uma programação do nosso país. A gente precisa aprender a olhar para a vida e aprender com as coisas que nos acontecem. Olhar, como o Paulo Vieira fala, como um herói aprendiz, que está sempre aprendendo ainda com as coisas ruins que acontecem. Então, olhar a vida do viés correto, do ponto de vista correto. Como tem uma outra frase que fala que dois homens olham pela mesma janela, um vê lama e outro as estrelas. E o que a gente precisa fazer é corrigir o nosso ponto de vista, Uau, para que a gente consiga aprender a todo tempo, olhar as coisas bonitas da vida e tirar aprendizados fortes com isso. sensacional, sensacional, meu Deus. É muito forte isso, Paulo. Paulo, até linkado com o título da nossa conversa hoje, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua vida de fé, como que foi o começo, se você já nasceu em uma família cristã, ou se isso aconteceu depois, como se aconteceu depois, como foi antes, como foi esse processo da sua caminhada com Deus. Bom, eu venho de uma família cristã, lá do Pará. Se não me falha a memória, dentro das histórias que a minha avó conta, a minha família foi uma das primeiras que foi alcançada pelo evangelho lá no interior do Pará, que só chegava de barco onde eles moravam. Eles moravam em casa em cima do rio. E eles foram a primeira família a ser alcançada. E aí eles entenderam a mensagem e se dedicaram a vida inteira a essa mensagem, né? Meu avô, ele se tornou pastor. Na minha família, a minha avó teve 10 filhos, fora os sobrinhos dela que moravam com ela. Mas a maioria segue essa linhagem, são missionários, são pastores. Então, desde criança, eu fui ensinado no berço do evangelho. Mas assim, a gente é ensinado, e muitas vezes a gente ouve aquela história desde criança, ouve a historinha e tal, mas a gente só consegue ter aquela aplicação prática daquilo e viver realmente o evangelho quando você sai de casa, sai de próximo dos pais, quando você passa por momentos que vão te desafiar. E aí, nesse momento que você descobre mesmo se Deus é na sua vida, se você realmente confia em Deus, se você sabe quem é Deus de verdade. Por exemplo, eu queimei a largada aí, tive filho com 18 anos.
muito jovem, sem emprego. A gente teve a nossa primeira filha, a Aline, e foi um desafio. A gente saiu de Belém do Pará, veio para o interior de São Paulo, sem nada, e viemos construir a nossa vida aqui, longe dos pais. Chegou o momento da gente, muitas vezes, querer desistir, passar por momentos desafiadores. Uma das histórias que eu consigo lembrar, a gente tinha alugado uma casa para ficar, e o salário que eu recebia era bem pouco, e naquele mês ou eu fazia as compras do mês, ou eu pagava o salário, ou eu pagava o aluguel da casa. E aí eu fui para a janela de casa, dava para ver a Pedra Grande lá no fundo. E eu, com o meu caderninho de anotações, fui lá e comecei a falar com Deus. Eu falei, olha, Deus, está aqui, ó. Essas são as minhas contas que eu tenho para pagar esse mês. E aqui, ó, se o senhor pode olhar, ou eu vou comer, ou eu vou dormir. Ou eu vou fazer as compras do mês, ou eu vou pagar o aluguel. E agora, o que eu faço? Terminei a oração, até a Priscila chegou, minha esposa chegou e olhou e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, eu estou orando. Aí ela, tá bom. Aí, fiz o que eu tinha que fazer durante aquele dia, era meu dia de folga, dormi. No outro dia, quando eu acordei, era 7 horas da manhã, tinha alguém batendo forte na porta, quase derrubando a porta. Aí eu atendi, fui lá, até minha esposa levantou também, assustada. Aí a gente chegou, era a dona da casa. Era a dona da casa, ela falou assim, olha, eu não sei por quê, mas eu vim aqui falar para vocês que esse mês vocês não precisam pagar aluguel. Uau! E aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu agradeci, a gente deu um abraço nela e continuamos a vida. E Deus sempre honrando, Deus sempre suprindo. Então, momentos desafiadores que mostraram se realmente a gente tinha fé, se realmente a gente acreditava em Deus, onde a gente estava pondo a nossa fé. E são esses momentos que fazem que a gente coloque a nossa fé em ação e exerça aquilo que a gente aprendeu desde criança, né? Aquilo que a gente aprendia na teoria ali, vamos colocar em prática hoje, né? Sim, sim. Isso me lembra o assunto que você vai falar, e que você também está trabalhando forte agora com o Desafio Mapa, que é a ansiedade. Se você tivesse ansiedade, talvez você nem orasse ali, nem pedisse para Deus, talvez também não teria sido atendido. Sabe quando eu comecei a ter ansiedade? Foi, foi logo que, que a Priscila engravidou. Eu estava sem emprego, estava desempregado. Eu trabalhava pro futebol, eu vivia do futebol, né? Meu sonho era ser jogador de futebol, então eu não tinha emprego, não tinha nada. E agora, como é que eu vou sustentar a família? Como é que eu vou comprar fralda para criança? E aí eu comecei a ficar desesperado atrás de emprego, atrás de emprego. E lá em Belém, você só consegue emprego se você já tiver experiência. E como é que alguém que nunca trabalhou vai ter experiência em alguma coisa? Ninguém dá oportunidade. E aí eu comecei a ficar ansioso com aquilo e preocupado com aquilo e eu não conseguia dormir. Eu cheguei a pesar 53 quilos. Eu sou magrinho, o pessoal pode ver aí meu calibre. Eu sou magrinho, mas naquela época eu estava desnutrido. Então eu cheguei a pesar 53 quilos, preocupado, ansioso. Como é que eu ia solucionar esse problema? Aí eu lembro até de uma história que eu, preocupado com isso, né, fui numa farmácia, lá falaram que estavam contratando. Foi lá eu e meu irmão, entregamos o Travou, nosso currículo lá. Paulo. Deu uma travadinha, Paulo, no seu vídeo. Você falou da farmácia? Isso. Aí eu e meu irmão, a gente estava precisando de emprego, meu irmão mais velho. E a gente foi lá, levou o nosso currículo. Levou o nosso currículo, confiante que a gente ia trabalhar na farmácia, ar-condicionado, atendendo o pessoal, bonitinho. Quem sabe, quem conhece Belém do Pará sabe que lá, se deixar o ovo, ele cozinha lá. Se você deixar o ovo na janela, ele cozinha. Então, a gente foi lá, fez a entrevista, tal, ficaram poucas pessoas para o final, a gente ficou no final. E aí eles falaram assim, olha, vocês ficaram para o final, foram selecionados, mas eu tenho que falar para vocês o seguinte, que essa vaga não é para trabalhar na loja. A gente vai fazer algumas publicações, a gente vai trabalhar com propaganda. Aí eu falei, não, legal, vamos trabalhar com propaganda, top. Aí depois ela falou assim, é o seguinte, vocês vão ficar com uma bandeira no meio da avenida, lá balançando a bandeira com o nome da farmácia estampado na bandeira. E eu tava precisando, eu falei, tá bom, vamos embora. E ela falou assim, não, mas fiquem tranquilos que é só
por um tempo. Vocês vão ficar ali bandeirando e tal, mas depois vocês vêm trabalhar dentro da farmácia. E a gente foi. E ficou trabalhando lá no sol quente, quente para derreter. Cheguei em casa desnutrido, preto do sol. Mas graças a Deus eu consegui juntar um dinheiro aí que me ajudou a vir para São Paulo e começar a trabalhar aqui e construir uma vida de sucesso aqui, né? Uau, 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 que E aí foi poderoso. nessa época que a ansiedade começou a querer fazer graça, entendeu? E nesse momento aí que a ansiedade quis me derrubar, quis me desestabilizar. Você sofreu muito com ansiedade, então. Bastante. E a principal coisa que eu percebia na minha vida era essa falta de apetite. Eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar, era só tomando água, tomando água. E ficava Uau. nervoso, né? Ficava ansioso, bastante ansioso. Maravilha. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Inteligência emocional à luz da Bíblia. Outro dia não, já faz um tempo, eu estava numa palestra aqui em Atibaia. Eu não lembro o palestrante, não lembro o nome do palestrante. Mas enfim, e aí a pessoa que estava do meu lado, aí o palestrante ele mencionou um texto bíblico. Palestra de inteligência emocional. O palestrante mencionou um texto bíblico. A pessoa que estava do meu lado me cutucou assim e falou: Olha aí, ó, olha aí, de novo, por que eles ficam colocando Deus no meio do negócio? Aí eu estou contando isso para que está relacionado ao que eu quero falar com você. Você que me assiste e a pergunta para o Paulo, né? Como é que é a sua visão de inteligência emocional à luz da Bíblia? Como é que você encaixa isso? Então, se a gente for pegar a inteligência emocional, todos os estudos que já foram feitos, nada do que está lá não contém na Bíblia. A Bíblia é o livro de sabedoria mais antigo escrito no mundo. E tudo que a gente vê dentro de inteligência emocional já está escrito na Bíblia. Inclusive as nações antigamente, quando uma aldeia ali, uma aglomeração de pessoas, ela crescia e se transformava numa nação, eles tinham como base a Bíblia. Porque lá na Bíblia já contém informações por exemplo, de códigos sanitários. Uma pessoa que estiver doente precisa se retirar para não contaminar os outros. A Bíblia ela já traz tudo isso. Só que a maioria das pessoas bate o olho lá e fala assim, não, vai falar de Deus, vai falar não sei do quê. Mas a Bíblia, ela é o livro de sabedoria mais antigo que já foi escrito. E o que acontece? Ela diz que a glória de Deus é esconder as coisas. E a glória do homem é encontrar essas coisas. E está tudo escrito aqui. Entendeu? Está tudo aqui. Só que está assim meio que codificado. E a glória dele é esconder. E você vai lá com sabedoria, você vai revelar aquilo, entendeu? Uau! E é o que eu acho muito legal disso. Porque cada dia que você lê a Bíblia, você tem uma interpretação diferente, porque aqui na Bíblia você vai ler passagem dela falando que a Bíblia ela é viva e eficaz. E ela é uma palavra que ela se renova. Ou seja, você vai ouvir a história do filho pródigo, mas cada dia que você ouvir essa história, você vai ter uma interpretação diferente, porque o Espírito Santo vai falar algo diferente na sua vida, vai te dar uma revelação nova daquela mensagem. Poderosíssimo. Não tem como não falar de uma coisa sem mencionar outra. É verdade. E eu contei essa situação minha da palestra e ela aconteceu de verdade. E depois eu falei para a pessoa isso. Né? Não tem, elas estão ligadas, elas estão atreladas. Mas algumas pessoas, ainda assim, elas não conseguem enxergar isso. Né? E eu fui essa pessoa por um tempo. Eu reconheço que eu fui essa pessoa por um tempo. E hoje, quem tem esse conhecimento, tem essa responsabilidade de levar essa palavra adiante. Né? Por isso que eu trouxe o Paulo aqui hoje, que o Paulo ele fala muito bem sobre esse assunto. E
E sem a gente combinar, sem nada, ele deu esse parâmetro de falar sobre isso hoje e está aqui, né, para contar a história. Deixa eu fazer uma pequena pausa, Paulo, só para falar de uma coisa aqui que eu preciso falar. Eu não sei se o Edmilson está aí, alguém do Palestrante está aqui com a gente. O Edmilson está aqui. Edmilson, meu querido, tudo bem? Se você está ouvindo a gente e conseguir colocar no comentário o Forms do Palestrantes, eu vou fixar aqui e eu vou falar sobre isso em alguns pontos da nossa conversa, tá? Palestrantes Exponenciais é um grupo de palestrantes que se formou, né, onde o Paulo e eu fazemos parte, e no dia 5 de outubro nós vamos dar a nossa palestra. Né? O Paulo foi na edição, né, palestrou na edição número 1, e nós vamos agora na edição número 2. Eu fui como convidado dele e entrei nesse hall maravilhoso, que é estar no Palestrantes Exponenciais. Eu quero deixar aqui o apelo, se você que está vendo a gente, você que segue o canal, você que vai ver isso gravado, existe um caminho muito bacana para você fazer networking, para você estar num meio muito rico, né, de pessoas que têm uma inteligência emocional acurada para poder te puxar para cima. É o que a gente precisa, gente que puxa a gente para cima, gente que siga adiante com a gente, né? Não gente que puxa a gente para baixo. E tem a possibilidade de você até se tornar um palestrante exponencial também, tá? Então, eu deixo aqui o meu apelo, né, para o meu convite, melhor colocando, para que você conheça esse projeto. Né? No dia 5, nós vamos estar lá, num dia especial, vai ter um coffee break, vai ter o Paulo, eu e várias pessoas, vários palestrantes lá, colocando o seu conhecimento para que você possa comer desse banquete nesse dia especial. Então, se a gente conseguir aqui, eu vou fixar o comentário com o link do Google Forms, que é a porta de entrada. Você vai lá, preenche esse Forms e a gente vai fazer contato para que você participe desse dia também. Tá? Pode ser assistindo a palestra e eu não sei se ainda tem vaga para que você possa palestrar também. Se você é uma pessoa que quer ser introduzida nesse meio, fica aqui o nosso convite para você. Tá? Obrigado, Paulo. E vamos lá. Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui, então eu vou ler a próxima e vamos seguindo aqui. Se você precisar falar, só me falar aqui, tem uma vaga. O Paulo colocou aqui, legal. Eu vou fixar aqui o comentário. Pessoal, fixado aqui o comentário, que é um Google vai levar, né? Clica nesse link e você vai seguir adiante nisso. Qualquer dúvida você pode chamar aqui também no direct, que eu também dou mais informações, encaminho o que eu não puder responder. Enfim, a gente vai te dar um atendimento personalizado, tá? Nós amamos a sua vida, queremos que você expanda. E se você tem uma mensagem para entregar para o mundo, para de procrastinar isso e segue adiante, tenha coragem, tá? É difícil para quem está começando, mas tenha coragem e siga, tá? Esse é o meu recado aqui e isso vem primeiro para mim do que para qualquer pessoa que possa estar assistindo isso. Olha lá, a Paula está falando que tem uma vaga. Sim, tá colocado aqui. Tem uma vaga de palestrante, hein? Uma única vaga de palestrante. Então, aproveita. Sabe qual é o nome disso? Oportunidade, tá? E oportunidade, elas vêm na vida? Vêm, mas nem sempre é a mesma, tá? Fica a dica aí para você. Olha só, Paulo, existem alguns versículos específicos que você considera fundamentais para o desenvolvimento da inteligência emocional? Algum versículo que esteja aqui, ó? Eu sei que você já citou um, né? Mas eu não sei se você pode falar dele, você pode falar de outro, algo que você tenha íntimo a você,
que você leve adiante disso? Bom, o versículo é assim, ó. Eu até tinha comentado com você, e acho que todas as reuniões nossas, né, todas as lives, eu comento esse versículo porque é exatamente isso. Está lá em Romanos 12:2, que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esse versículo, ele, para mim é o que fala mais forte nisso, quanto a isso. Porque a gente precisa transformar a nossa mente. Tem um outro versículo, eu vou tentar achar aqui a referência dele. Que eu, assim, para decorar número, eu sou um pouquinho complicado, viu? Mas assim, tranquilo, aqui, se você lembrar, cita ele só, não se apegue, né? Enfim, a gente vai buscar aqui se for o caso, tá? Mas às vezes até alguém aqui sabe de cabeça também. Quem está nos assistindo aí quiser mandar uma pergunta para o Paulo sobre Bíblia, sobre inteligência emocional, a gente vai ter o prazer aí de buscar uma resposta para você, te dar essa resposta se a gente estiver aqui. E comenta aí também o que você está achando da live. Se você já conhece o Paulo, se você não conhece o Paulo, se você quer saber mais sobre os palestrantes exponenciais. O Paulo foi procurar. Show. O Paulo foi buscar. O Paulo foi à caça. Então, um outro versículo que também eu gosto de citar, ele está em 2 Coríntios. Depois vocês podem ler o capítulo inteiro, mas ele está em 2 Coríntios 10, que ele fala: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E o que esse versículo fala? Se a gente pegasse esse versículo e transformasse ele numa história de criança, a imagem que a gente veria era de uma guerra. E essa guerra, onde ela está sendo travada? Segundo esse versículo, essa guerra acontece dentro da nossa mente. Dentro da nossa mente acontece uma guerra. Porque a nossa mente é um campo de possibilidades ilimitadas. Porque o nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é real do que é imaginário. Inclusive, quando você entra num shopping que tem aquele stand lá que o pessoal tá com aqueles óculos de realidade virtual, eles acreditam que estão na montanha-russa, tem uns que levanta, grita, e outros que pedem para sair e chora, porque o cérebro está acreditando que aquele momento está acontecendo de verdade. Então, o nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é real do que é imaginário. E o nosso inimigo, ele se aproveita dessa possibilidade de utilizar a nossa mente contra nós mesmos. De fazer a nossa mente criar os próprios monstros que a gente temia. Como Jó escreve, né? Jó escreve isso daí, que aquilo que eu temia, isso me sobreveio. É como a história que inspirou o filme Moby Dick, que era aqueles tripulantes lá do navio Essex, estavam indo na jornada deles lá, e aí aconteceu um desastre e tal, eles precisaram entrar no bote para sobreviver e falaram que, ó, para a gente chegar em terra, o caminho mais rápido é por aqui. Só que aí alguns deles falaram assim: não, por aqui a gente não pode passar, porque a gente vai passar na terra onde existem canibais, e os canibais são muito terríveis e não sei o quê. Então vamos dar a volta. E esse dar a volta era o caminho mais longo. E o que aconteceu? Acabou o suprimento deles e eles acabaram se tornando os seus piores medos. Eles começaram a praticar o canibalismo, muitas vezes tirando sorte entre eles, para ver quem ia entregar a sua vida para que o outro vivesse. Então eles acabaram se tornando o seu maior pesadelo. Nossa! E a gente precisa tomar cuidado fale mais. com isso. Gente, tá ficando muito poderoso isso, porque esse ponto que o Paulo colocou aqui é muito forte. Eu vou falar disso rapidamente, mas quem vai falar, na verdade, é o Paulo. Eu vou introduzir. No processo de coaching, existem muitos exercícios e ferramentas.
eu queria que o Paulo falasse um pouco mais sobre as principais, ou sobre o que ele acha que tem um resultado mais, né, dentro do que você, claro, possa falar, né, enfim. Mas como que, como que você trabalha com seus clientes, com seus mentorados, para uma mudança de mentalidade mais genuína? O que geralmente dá mais resultado? Existe algo que dê mais resultado? É muito de perfil? Fale um pouquinho sobre isso para nós. Então, para que o resultado aconteça, a primeira coisa que precisa ter é a vontade de acreditar naquilo e dedicar o coração àquilo. Porque é só dessa forma que o negócio vai dar certo. Deixa eu dar um adendo aqui. Vamos supor um cenário hipotético baseado no que você falou. O fato de alguém te procurar para ter para passar por um processo com você, isso já significa que ele disse um chega na vida dele, disse um basta ou não? Não. O que acontece? Aí eu vou entrar no que a gente começou, do que você comentou no começo dessa live. E a gente precisa parar de procrastinar, né? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela reconhece que ela precisa mudar, ela procura alguém para mudar, só que ela não se dedica ao processo. Então ali na segunda, terceira sessão, ela já não está mais fazendo os exercícios, ela não está mais lendo livro. Então precisa, para acontecer o negócio, precisa ter uma contrapartida, né? Eu vou fazer a minha parte, mas a pessoa precisa fazer a parte dela. E é isso que vai fazer o resultado vir e perdurar. O resultado acontecer e ela visualizar isso. Porque o processo ele é completo. Ele vai desde da reprogramação de crenças, a mudança do ponto de vista, de você olhar do ponto de vista correto. E isso vai ver a pessoa passando por esse processo, ela vai automaticamente ver que ela está só tendo ganhos diários. Todo dia ela está tendo ganho, em detrimento às perdas que ela tinha. Porque antes ela só olhava para as perdas, para a derrota, para a desgraça que acontecia. E quando ela se dedica de verdade ao processo, ela vai começar a ver todos os ganhos que ela está tendo, todos os dias, como ela está se tornando uma pessoa melhor. Então, durante o processo, a pessoa começou o processo. A maioria das pessoas se dedica, mas ainda tem aquelas que vão que ainda continuam procrastinando, porque não fizeram aquela escolha de todo o coração. Não dedicaram o coração e a sua mente para ser transformada, né? Uau, uau. Pessoal que está assistindo a gente, comenta aqui embaixo se você algum dia, em algum momento, já fez um processo de coaching, já conversou com um coach, pelo menos para ter uma noção do que é isso que a gente está falando aqui, tá? Eu passei por 2 processos de coaching, estou no meu segundo, e isso traz muita clareza, traz muita clareza. Não é mimimi, não é conversa mole, né? Infelizmente no Brasil a gente tem um certo uma questão aí contrária aos coaches, né? Justamente pela deficiência de mentalidade que a maioria dos brasileiros tem, uma mentalidade rasa, né, do nosso povo. E por isso que quem tem conhecimento, quem tem essa base de informação precisa falar, né, precisa seguir adiante. E por isso que estou aqui falando dos palestrantes exponenciais, que é uma baita de uma porta de entrada para você se inserir e colocar realmente a boca no trombone e falar do que está aqui dentro para o mundo. Tá? Isso é muito importante. Eu acabo falando de novo dos palestrantes, mas não tem como não falar, porque a gente precisa transbordar. Isso é uma necessidade para quem já conseguiu um básico de mentalidade para que a gente possa passar adiante. Né? Sobre ansiedade, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho como que a Bíblia ensina a lidar com ansiedade, como que você extrai isso da palavra de Deus? Você tem algum link que você possa fazer sobre isso? Então,
como eu falei, né, que tudo que a gente estuda de mentalidade, inteligência emocional, vai tá estampado aqui na Bíblia. Vai estar escrito. E a Bíblia fala muitas vezes de forma clara. E eu até lancei aí no meu Instagram alguns personagens bíblicos falando que tiveram ansiedade. Eu não sei se todos assistiram, mas com a ajuda da inteligência artificial, eu criei lá os personagens e fiz eles falando, né, de momentos em que eles tiveram ansiedade. E um dos personagens que me chama muita atenção, que sofria muito com ansiedade, era o rei Davi. Davi, ele antes dele ser posto no trono, ele foi ungido na sua casa, né? Só que quando ele foi ungido, ele já não foi para o trono, para o palácio. Ele voltou e continuou cuidando de ovelhas. Ele foi derrotou Golias, mas depois disso daí, ele não foi reinar ainda. Ele ainda foi perseguido por Saul, perseguido como um cachorro. E essa perseguição que ajudou ele a criar aqueles salmos que a gente vê, várias canções lindas lá no livro de Salmos, que ele compôs nesses momentos de angústia, de aflição. E a Bíblia fala muito sobre não andar ansioso, não fique ansioso, toma sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e é leve. Depositem sobre mim as vossas ansiedades. Então a Bíblia fala o tempo todo sobre isso, tentando nos ensinar que a gente tem que tirar esse peso que está sobre nós e colocar sobre ele, porque ele tem cuidado da gente. Uau! Eu vou ler aqui o que o Paulo Carvalho colocou. Paulo Carvalho também é outro mentor. Eu estou mentorado por dois Paulos. Paulo Negrão, Paulo Carvalho. Gratidão aí da sua presença, Paulo. Ele colocou aqui Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Uau! 1 Pedro 5,7, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Aí já vai direto ao ponto. Porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, como diz o Augusto Cury, é o mal do século. Mateus 11, 28, 30. Tem muito versículo. Né? Eu perguntei isso para o Paulo, porque ele está trabalhando aqui com o Desafio Mapa. Não diretamente, é uma paulada só, não diretamente a questão dos versículos em si, claro que é importantíssimo a gente mencionar, mas o que a gente leva no coração sobre esse tema. Você quer falar um pouquinho, Paulo, do seu Desafio Mapa? O que é esse desafio? Bom, esse desafio, ele nasceu do meu coração logo depois que eu consegui vencer a ansiedade, desenvolver algumas ferramentas poderosas para ajudar nessa reprogramação. E eu falei, não, eu preciso também eu preciso fazer algo para, como é que eu posso falar? Para trazer resultado imediato para a vida das pessoas. Para elas já terem uma história de ganho, para elas já terem um sucesso sobre a ansiedade. Então eu desenvolvi uma palestra sobre ansiedade, que é o Desafio Mapa, onde a gente vai mapear a ansiedade. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é ansiedade, onde ela se origina, por que você sofre com ansiedade. Eu vou falar sobre alguns sintomas, eu vou contar um pouco da minha história e eu vou aplicar uma ferramenta onde a gente vai mapear aonde a ansiedade se manifesta na vida da pessoa. Se é uma área, duas áreas, três, quatro áreas, e onde de onde vem, como ela se forma, entendeu? A gente vai aplicar essa ferramenta, vai trazer muita clareza para a pessoa e aí só os comentários depois para falar o que vai acontecer. Na primeira edição que eu fiz, teve uma senhora que ela me procurou, ela fez questão de me encontrar, ela ficou me caçando até me achar para dizer que ela tinha vício em cigarro e que depois do Desafio Mapa, olha só, era para ajudar pessoas com ansiedade, mas ela tinha um vício em cigarro. E depois daquela palestra, acabou o vício dela. Ela falou que ela sentia nojo daquilo e acabou o vício dela pelo cigarro. Uau. Então, além dela, teve também outras pessoas que tiveram a vida transformada com uma aula aí de 1h30, 2 horas, falando sobre ansiedade, mas que trouxeram benefícios em toda
a vida da pessoa. Por quê? Dentro do coach, a gente sabe que existem 11 áreas na nossa vida. E muitas vezes a ansiedade está vindo por uma área. E quando você trabalha aquela área, a gente chama de área de alavanca. Ela vai alavancar um resultado em todas as outras áreas da vida e ela vai sentir efeitos daquilo, daquela libertação. A hora que ela for liberta, ela vai sentir os resultados daquilo em todas as outras áreas da vida dela. E aí eu desenvolvi o desafio mapa, fiz a primeira vez, e aí tinha algumas pessoas que estavam me perguntando quando é que eu ia fazer de novo, quando eu ia fazer de novo, não, precisa fazer outra vez. E aí eu resolvi fazer. Já temos data marcada, vai ser agora no dia 23, às 20 horas, dia 23 agora desse mês, às 20 horas, e vai ser um encontro online. Quem tiver assistindo a gente agora, que quiser participar, lá na minha bio do Instagram, vai ter um link, você clica lá, a primeira caixinha que vai aparecer está escrito Grupo VIP, Desafio Mapa. Você clica lá, entra no grupo do WhatsApp, e é lá pelo grupo que eu vou mandar todas as informações, as ferramentas que a gente vai usar. Eu vou mandar o link da nossa reunião ao vivo também. E é isso. Uau! E você que vai entrar no canal do Instagram do Paulo, você vai se deparar com muitos conteúdos lá que ele produz, com muita dedicação. E tem as lives de segunda-feira, né? Toda segunda-feira tem as lives do Paulo Negrão. Isso, e é importante eu falar que na próxima segunda-feira, no nosso movimento 2024, quem vai estar com a gente é o João, facilitador de vidas. Vai estar com a gente lá deixando uma mensagem para você na segunda-feira agora, às 20 horas e 24 minutos. Eu conto com a presença de vocês lá. Uau! Uau! Pessoal, é responsabilidade para mim lá, hein? Falar com o Paulo no canal dele é forte. Uma dica para você que está assistindo a gente, que não tem alguém que você possa confiar a tratar da ansiedade, tratar de falta de perdão, tratar de qualquer situação de gratidão, enfim. Sabe o que é essencial? Eu já fui atrás de grandes players e já fiz cursos caríssimos buscando ajuda nesse ponto. E aonde mais me ajudou, onde mais me resolveu foi estar perto de uma pessoa como o Paulo Negrão. Por que eu estou falando isso? Porque ele está próximo a mim. Se eu mandar um direct para ele, ele me responde. Se eu mandar um WhatsApp, eu tenho o WhatsApp pessoal dele. E ele não faz isso só comigo, né? Se você trocar uma ideia com ele vai te ajudar, ele vai te responder pessoalmente. Isso é legal, isso é dar a mão e andar junto. Se você está passando por um dia difícil, pede uma ajuda, né? Pede um conselho, pede uma orientação baseado no que ele estudou e se especializou para te ajudar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque isso está no coração dele. Antes de estar na mente, está no coração dele. Eu posso falar isso porque eu ando junto com o Paulo há algum tempo. Eu conheci o Paulo através do método... na verdade, eu fiz o método CIS, não encontrei o Paulo lá, fiz em fevereiro. Aí nós conhecemos os pais da esposa dele e, assim, quem não acredita fala em coincidência, né? Eu vejo mão de Deus nisso. E nós conhecemos eles lá e moram no bairro vizinho do meu, e nós estávamos em São Paulo. E eu sou de Atibaia, o Paulo também está em Atibaia. E aí a gente conversou lá na hora do café, na hora de ir embora, ele falou, quer ir junto com a gente? Tal, e vamos embora junto com a gente. E aí no carro a gente conversou um pouco mais e descobrimos que os filhos daquele casal, né, a filha, né, com o genro, que é o Paulo e a Priscila, são coaches da Febracis. Eram, na época, coaches Febracis. Eu falei, eu quero conhecer esse cara, me dá o telefone. Aí eu fiz contato com o Paulo e nós começamos a andar junto desde então. Sou mentorado por ele, eu e minha esposa, né? E ele com a esposa dele mentora a gente. E desde então, a vida mudou, porque você anda com pessoas que te puxam para cima. Procure pessoas que te puxam para cima, né? Tem aquela famosa frase do Robert Kiyosaki que fala, né, você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você quer evoluir, se você quer mudança de mentalidade, se você quer mais vida com Deus, né, que é o que vai te puxar para cima, ande com pessoas que estão buscando isso. Tá? Não precisa ser o top das galáxias
né? Se for também, tudo bem, mas mande alguém que você consiga conversar, pelo menos, né? Trocar uma ideia, ir para comer um açaí, tomar um café, né? Ou então só uma ligação. É muito importante isso. Não ande sozinho, não ande sozinho. Essa é a minha mensagem hoje, porque é o que está no meu coração. Hoje eu não ando mais sozinho, depois da vida toda praticamente andar sozinho, né? Porque quando eu andava em grupo, era um grupo usuário de drogas, o pessoal que bebia na época que eu era alcoólatra, né? Isso faz parte do meu passado, não vou falar disso hoje, mas era essa galera que eu andava. Depois eu fiquei isolado por anos e agora eu achei alguém que quer ver, que ama a minha vida, que quer ver o meu crescimento e eu vou junto com essa pessoa, né? E uma delas é o Paulo, tá? Eu quero deixar isso aqui para vocês. Paulo quer fazer um comentário sobre isso? Eu tô entrevistando o Paulo e eu tô falando pra caramba aqui também, gente. Não, mas é isso, João. Você é um cara que é um exemplo disso daí que a gente falou anteriormente, né? Você entrou, a gente se conheceu, você se dedicou ao processo e hoje você está só colhendo os benefícios de ter se dedicado, né? Hoje eu acredito que eu posso. Antes eu tinha muitas dúvidas sobre isso, né? Então eu vivia numa vibração muito baixa, uma energia muito baixa, né? Cara fechada, desconfiado, né? Reclamando, nem sempre era verbalizado, mas na mente era o momento todo, a minha mente ficava ali ruminando e desconfiando, né? Por que a pessoa gosta de mim, mas tem alguma coisa tem, né? Enfim, e é uma mentalidade muito tóxica, né? Então hoje eu tenho muito cuidado para falar de pessoas que estão nessa situação, porque eu estive lá por muito tempo, né? Isso me ajudou a sair do orgulho para ter um pouco mais de humildade, né? Para buscar essa humildade, estou buscando isso ainda. Mas tem umas coisas que eu queria falar aqui que são bem interessantes. Agora eu não sei se você vai falar disso de uma vez só ou se você vai falar disso separadamente. Fica a seu critério. Mas eu queria que você falasse sobre duas coisinhas. A gente já falou de ansiedade, agora eu queria que você falasse de perdão e falasse de gratidão. Top. Tô pegando Paula de surpresa, a gente não falou nada sobre isso, né? Nada ensaiado, Mas nada assim, mas combinado. é isso que eu quero, que você fale o que vem na sua mente, sabe? Porque eu sei que a sua mente é muito fértil, tem muita coisa aí que você cultiva diariamente e é riqueza para nós que ouve. Então vamos lá. Perdão. Perdão é algo bem forte. Bem forte para se comentar, porque todos nós temos alguma história, temos algum momento da vida que a gente teve, vamos dizer assim, uma situação constrangedora. Ou que a gente pode falar um trauma, uma situação que nos deixou desconfortável, que transformou a nossa vida. E aí, a gente tem conversado muito com pessoas ultimamente, e a gente fala sobre perdão. E a maioria das pessoas fala assim, não, mas eu já perdoei, para mim tá tudo certo, tá tudo ok. Só que não funciona assim, não é simplesmente isso, não, eu perdoei, tá tudo ok. Não, a gente precisa tratar a raiz. Porque quando acontece uma situação trágica, um trauma na nossa vida, algo que nos prejudica, que deixou a gente triste, aquilo foi carregado de forte impacto emocional. Então aquilo fica gravado na nossa mente de uma certa forma que para você se desprender daquilo é muito complicado, tem que ter um trabalhar ali. E, inclusive o Augusto Cury que você citou, né, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre cárceres mentais e que na nossa mente é o lugar que existem mais prisões, porque vai acontecendo situações com a gente e esses traumas, essas crenças que a gente recebe também, que nos limitam, são esses cárceres. A gente pensa que vai conseguir avançar e esbarra numa crença. Aí vem para cá, esbarra na outra crença. Entendeu? E o não perdão, ele impede a gente de alcançar as coisas poderosas que estão preparadas para a gente. Por exemplo, uma história da Bíblia onde a gente pode ver
sobre perdão. Lembra da história de José, do Egito? José do Egito, ele foi lá, ele tinha alguns sonhos malucos, que ele aparecia no meio, os feixes se inclinavam para ele, né? Os irmãos dele representavam aqueles feixes de trigo, que se inclinavam para ele. Então ele teve alguns sonhos assim, e os irmãos dele falaram, não, você é maluco e tal. E aí, o pai dele amava muito ele, deu uma roupinha diferenciada para ele, todos os irmãos ficavam com ciúme, até que um dia eles foram lá, a intenção era matar ele. Mas teve um irmão lá que interpelou e falou, não vamos fazer isso não. Jogaram ele na cova, aí tava passando lá, tava passando um cortejo lá, viram o garoto, compraram ele, os irmãos venderam ele como escravo. E o que aconteceu? Aonde ele andava, o que ele fazia, ele tinha sucesso naquilo. Ele tinha sucesso, tinha êxito em tudo. Tinha êxito em tudo. E aí, em um certo momento, a nação começou a passar fome, e esse menino, ele já era o governador do Egito. Ele tinha sido preso, ele tinha passado por momentos difíceis na vida dele. Mas chegou um momento que ele estava preso. E aí quem apareceu lá na terra do Egito para querer comida, para querer se sustentar? Aqueles irmãos dele que tinham vendido ele. Uau. E aí depois acabou que eles descobriram que ele teve aquela... Depois, assim, ó, para vocês entenderem a história, eu estou só aqui contextualizando de uma forma bem breve. Mas para vocês entenderem a história, vamos lá e leiam o capítulo inteiro sobre a história de José. E aí, beleza, ele fez uns testes lá para ver se os irmãos dele já tinham mudado, ou se eles continuavam a mesma pessoa e tal. E eles tiveram vida próspera lá e tal. E chegou um momento que o pai deles morreu. E eles ficaram com medo de agora ele abandoná-los, deixar eles passar fome ou mandar matar eles pelo que eles tinham feito com ele. E ele falou assim, acaso eu estou no lugar de Deus, de não perdoar vocês pelo que vocês me fizeram? E o que essa história traz é que o perdoar, o perdão é uma troca de mãos. É falar assim, olha, Deus, tá aqui, ó, aconteceu isso comigo. Eu não sei lidar com isso, toma. Eu quero que o Senhor trate disso para mim. Porque se eu for fazer pela minha mão, eu vou matar, eu vou destruir, se eu for pela minha força, pelo meu braço, não. O que ele fez? Ele falou, olha, ele deu na mão de Deus e falou, olha, Deus, o Senhor que é competente para isso. Então eu quero que o Senhor faça. Então ele fala para os irmãos dele, acaso eu estou no lugar de Deus? Ou seja, o perdão, ele concedeu, mas o castigo que tivesse que vir, se tivesse que vir alguma coisa, viria pelas mãos de Deus. É Deus que sabe administrar isso. Então o que a gente pode entender dessa história? Que a gente precisa perdoar, mas saber onde a gente está depositando esse perdão, para quem a gente está entregando. Porque a maioria das pessoas faz o quê? Fala assim, eu perdoei. Mas ela não fala, não conversa com Deus, ela fica se lamuriando com o vizinho, com a amiga, com o parente, remoendo aquela história, fortalecendo aquela história ruim na sua mente. E aí o que acontece? Aí cria um caos. Por quê? A Bíblia ainda fala assim, olha, aquela sementinha que foi plantada ali, ela vai criar raízes, vai crescer, vai virar uma árvore, vai frutificar. Aí dessas frutas vão cair no solo de novo, vão gerar outras árvores, e assim vai continuar criando uma plantação. E a Bíblia fala assim, olha, não haja em vocês nenhuma raiz de amargura que brotando contamine você e a muitos. Então a Bíblia ela chama atenção a isso, de você não deixar que isso tome grandes proporções, que ela cresça, que ela contamine a outros, porque senão você está levando você para a destruição e as outras pessoas que ficarem ouvindo a sua lamúria, o seu choro, que essas outras pessoas não vão poder te ajudar. Entendeu? Então o perdão, ele é algo poderoso, porque caso ele não seja intencional, vamos usar essa palavra, ele não seja intencional, seja só, não, tá bom, eu já esqueci, eu deixei no esquecimento. A gente sabe que não acontece isso. Aquela memória, ela fica registrada no subconsciente. E se a gente for olhar para a nossa mente, 95% é inconsciente. Somente os 5% são conscientes. Então a gente está ali em piloto automático. A gente vive em piloto automático. E aí esse não perdão vai te colocar num estado de cárcere que você vai odiar Deus, você vai odiar pessoas, você vai odiar
lugares, você vai odiar sair, passear, ver natureza, porque esse não perdão vai criar cárceres dentro da sua mente, com crenças limitantes, que você pensa que já administrou aquilo, mas pelo contrário, você está preso. Você está preso e não percebe que está preso. Você só ignorou aquela memória o Augusto Cury, ele é bem pontual quando ele fala sobre isso, que quando acontece algo assim, um trauma, uma situação traumática, aquela situação é gravada em pastas prioritárias. E aí, por exemplo, acontece alguma coisa, ele dá esse exemplo, né? Fica até meio engraçado de falar, né? Mas se você fala, por exemplo, você teve uma situação constrangedora com o João, e você fala assim, não, já perdoei, eu não quero nem saber do João, quero que o João se vire para lá e tal, já perdoei. O que acontece? Foi carregado de forte impacto emocional, a imagem do João é gravada muito forte na sua mente e ela vai ficar dentro de uma pasta de prioridade. E aí quando você o João vai te perseguir. Aí quando você dorme, o seu cérebro ele vai catalogar. Quem já assistiu Divertidamente sabe o que eu estou falando. Quando você dorme, o seu cérebro vai catalogar aquelas informações e separar memórias que são de longo prazo, memórias de curto prazo. Ele vai fazer todo esse trabalho. Só que a memória do João está gravada ali numa pasta de prioridade. E muito provavelmente você vai sonhar com o João de noite. Você falou, não, tá administrado, eu não quero nem saber do João, já esqueci o João e tal. Mas não, o João tá gravado de uma forma que o seu cérebro vai se lembrar dele sempre. E esse é o importante da gente saber liberar o perdão, entregar a Deus esse perdão. E além disso, trabalhar essas crenças, as crenças que foram geradas, as crenças que foram criadas e fazer uma reprogramação dessas crenças. A não ser que você já tenha passado por um processo de coaching, você tenha conhecimento de inteligência emocional, porque você consegue bloquear essas influências. E aí, Paulo, dá para fazer isso sozinho, cara? Olha, é assim. Depois que você adquire uma certa experiência nessa área de gestão de emoções, inteligência emocional, você fica com várias ferramentas poderosas para você usar em si próprio. Mas o ideal para que você consiga aproveitar do momento é você ter uma outra pessoa trabalhando com você. Entendeu? É por isso que até dentro da Febracis, dentro das outras empresas de coach, todos os coaches têm o seu coach. Entendeu? Todos os coaches têm o seu coach, porque também isso faz com que o seu cérebro ele crie aquela... Como é que eu posso falar? Aquele senso de que você tem um compromisso com aquela pessoa. Entendeu? Porque muitas vezes o teu cérebro ele vai querer falar, não, mas é eu comigo mesmo, então depois eu faço. Entendeu? Não, depois eu vejo isso daí. Quando você se compromete com alguém, você tem esse compromisso de ter que mostrar um resultado para ela que você fez, entendeu? Ainda que isso seja só simbólico. Ó, nossa. Eu ontem, grande amigo, recente, mas é um grande amigo, ele me falou o seguinte, deixa eu ver se eu lembro a colocação que ele usou. Ele falou sobre se eu tenho 2 filhos. Se eu vou fazer algo que os 2 filhos gostam, qual dos filhos eu vou dar prioridade? Mais ou menos assim, tá? Vocês vão entender o que eu tô querendo passar aqui. E eu chutei várias respostas e não soube responder, enfim. E o que ficou depois evidente, né? Que ele colocou depois, ele falou o seguinte: ele falou, você vai priorizar o filho que está mais perto. O que eu trago com isso relacionado ao perdão? Se você hoje não consegue perdoar alguém, esteja perto de Deus. Deus vai priorizar a sua vida, Deus vai priorizar você. Deus vai te colocar em posição de, porque você por si só, eu por si só, não consigo nada, né?
e Deus vai fazer a sua parte, a sua obra, o seu poder, o seu milagre na sua vida. É muito importante isso. O Paulo citou a questão com coaches, mas se você está numa comunidade cristã, ou até não cristã, tá? Que eu sei que tem hierarquias, líderes, e é muito importante a gente ter um líder também espiritual para que a gente possa conversar, seja, né, um pastor, ou se você é de outra religião, seja alguém da sua religião. Enfim, eu repito aqui uma mensagem que está no meu coração, tá? Eu vou ser repetitivo, mas não ande sozinho. Não ande sozinho, tá? Eu tô aqui, manda um direct aqui no meu canal. Manda um direct pro Paulo Negrão, tá? Tá aparecendo aqui o Instagram dele. Ou então manda um direct para mim perguntando do Paulo. Enfim, que a gente tem condições de te apresentar para pessoas que podem te ajudar, tá? Ou nós mesmos trabalhar com algo na sua vida. Enfim, te ajudar. Não importa como você está, enfim. E não estou falando de custos também, tá? Eu estou falando por mim. Você que está me assistindo, ou que vai assistir, eu amo a sua vida e é isso que eu quero colocar aqui, tá? Paulo, quer falar mais alguma coisa sobre perdão? Então, sobre o perdão, tem um texto lá em Mateus 6,14 que diz, de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que fizeram a vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará a vocês. E tem um também que está em Marcos 11:25, que diz, quando vocês estiverem rezando, orando, perdoem tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está nos céus também perdoe os pecados de vocês. Ou seja, eu quero concluir o que eu estava falando, que o perdão não cabe a nós, mas o perdão ele pertence a Deus. O que a gente precisa fazer é liberar esse perdão. Porque se a gente continuar carregando isso, a gente não vai alcançar graça diante de Deus. E aí quando a gente errar, ele também não vai nos perdoar. É como tem aquela parábola do devedor, que ele foi lá e ele não perdoou a dívida bem pequena que um servo devia para ele. E aí o rei falou assim, não, então volta lá, pega esse cara aí que agora ele vai se ver comigo. Então a nossa função aqui é simplesmente essa, é liberar o perdão e perdoar de verdade, colocar nas mãos de Deus, falar assim, olha Deus, eu perdoo isso que aconteceu comigo. Eu não sei administrar esse sentimento, eu não sei como fazer isso, mas eu quero perdoar essa pessoa. Eu perdoo isso que aconteceu, eu coloco nas tuas mãos isso. Eu quero que o Senhor trate da melhor forma possível. Eu não quero ficar com essa pendência, não quero que isso cresça e vire uma raiz de amargura, não quero que isso cresça e se transforme em orgulho da minha parte, porque o orgulho, ele atrapalha a gente de crescer, atrapalha a gente de ser melhor, de ter bons relacionamentos, de ter boas pessoas ao nosso lado. Então eu não quero que isso se transforme num orgulho, eu quero que o Senhor tire de mim isso. E aí você pode ter certeza que você vai estar depositando isso na mão da pessoa certa, porque é dele que vem, é para ele que vai. Uau! 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 É simplesmente entregar para Deus. Poderoso, Paulo, nossa. E gratidão, Paulo, o que você me diz sobre gratidão? Então, gratidão, ela é a base de tudo. Vamos dizer assim que ela é a mãe de todas as virtudes. Podemos considerá-la assim, como a mãe de todas as virtudes. Sem a gratidão, a gente não consegue galgar caminhos maiores se a gente não é grato por aquilo que a gente tem hoje. A gente não consegue alcançar lugares maiores se a gente não for grato hoje. A gente não consegue achar graça diante de Deus se a gente não for grato pelo que a gente já tem. Então a gratidão, ela... Como é que eu posso escrever isso para vocês? Mas ela é uma virtude que, se você aprender a lidar com ela, se você aprender a ser grato em todo tempo, em todo momento, não vai ter situação que você não vai aprender, não vai ter situação que você não vai crescer, porque tudo está
ligado a ela. A Bíblia fala assim, olha, em tudo dai graças. E em tudo seria o quê em tudo? É tudo. É no tempo bom, no tempo ruim. É com carro bom, é com carro ruim. É com a casa boa, é com a casa ruim. É com um chuveiro quente ou água fria. É ser grato em todo o tempo. Mas não é ser grato de falar da boca para fora, eu sou grato por isso. Não, é você ser grato através de comunicação, mas também você viver essa gratidão, de demonstrar alegria, porque você tem um carro, ainda que seja um carro quebrado. Por exemplo, depois que eu passei por aquelas situações lá do futebol, que não deu certo, ter escolhido os empresários de má índole e tal, eu tive que me reestruturar. E aí eu comprei um carro velho, uma Paraty 1984, que para pegar Uau. de manhã a gente tinha que empurrar ela na ladeira. Inclusive a Priscila fez isso várias vezes quando ela estava usando esse carro para ir trabalhar de manhã. Ela aprendeu a dar tranco no carro com esse carro aí, com a Paraty. Jogava ela na ladeira lá, jogava a segunda e dava o tranco no carro. E assim, ó, era um negócio muito legal. A gente se apaixonou por esse carro, apesar de dar problema. Foi nesse momento aí que você falou, essa mulher é para casar. É. Tá contigo ali, ó, empurrando. E aí tinha momentos que a bobina da Paraty esquentava, que o carro morria, não ligava mais. Aí tinha que jogar água nela para ela esfriar, ou amarrar um pano, jogar água nesse pano para ficar frio ali, para ela voltar a funcionar. A gente passou bastante coisa com esse carro, mas a gente se apegou muito a ela, a gente amou aquele carro, de verdade. E a gente era grato por aquele carro, inclusive a gente colocou um nome nela, era Edna. E eu faço isso com todos os carros. Todos os carros que eu tenho, a gente coloca um nome carinhoso. Olha. Esse que eu tenho hoje, a gente chama ele de Adria. Então, cada carro que a gente tem, a gente coloca um nome e é grato por esse carro. E é grato de entrar no carro. Nossa, que carro maravilhoso. Obrigado, Deus, por esse carro. E é só exercendo a gratidão, sendo grato pelo pouco, que ele vai colocar a gente sobre o muito. Esse talvez seja uma grande mensagem, uma grande chave que fica aqui para essa noite. Se a gente for fiel, se a gente for grato nesse pouquinho, sobre o muito ele vai colocar a gente. Uau, poderoso. Porque se a gente for olhar nessas histórias, pegar as histórias da Bíblia e for fazer uma leitura rápida sobre elas, a gente vai ver que Deus ia lá e colocava ele no pequeno, e aí do pequeno ele ia fazendo muito. É como se fosse a medida de Deus para medir se você vai continuar prosperando, se ele vai te colocar mais coisas na sua mão para você administrar, é se você for fiel no pequeno, entendeu? José teve o teste dele, a mulher de Faraó foi lá, rasgou a veste dele lá e tal, a mulher do... Potifar. Isso, a mulher de Potifar foi lá, rasgou as vestes dele e ali ele foi provado. Ele podia ter feito o contrário, podia ter aceitado o pedido dela, mas ele foi fiel no pouco, sobre o muito ele foi colocado. Então muitas vezes a gente pensa assim, mas eu estou com esse tão pouco aqui, tem gente que começa um comércio, uma empresa pequena, mas tem outros que querem começar grande. E muitas vezes o ideal é você começar pequeno e ganhando experiência, porque não, e você sendo fiel, sendo grato por aquele pouco, você vai crescer e vai chegar no muito que você deseja. E muitas vezes, para a gente chegar nesse muito que Deus tem prometido para a gente tem que começar lá de baixo, tem que começar do pequeno, primeiros passos, para a gente alcançar essa experiência, essa maturidade, para conquistar e alcançar coisas maiores. Uau. Uau. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa que envolve isso. Quando essa chave cai, de fato, a vida muda. A vida muda, a vida muda. Eu sempre perguntava, mas por quê? Eu sempre orava, né? Orava errado, né? Colocando por que, Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu? E tudo mais, né? Enfim, e hoje eu consigo reconhecer que Deus é Deus, não importa o que aconteça, né? Estou vivo, estou com saúde, tenho uma família, tenho, né? E, enfim, eu tenho o que eu preciso e eu sou grato por isso, né? Tem muita gente que não tem o que eu tenho, tem gente que tem mais e amém, né? Se eu quiser, eu consigo também, porque Deus dá capacidade
ele capacita, né? Deus capacita quem se coloca diante dele para fazer. Show. Paulo, que mensagem que você pode entregar para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que vão ver isso gravado? O que você tem a dizer para as pessoas que estão vendo a gente? Assim, uma mensagem, a gente está chegando próximo ao fim, tá? Uma mensagem que fique no coração dessas pessoas. Legal. Antes de eu entrar nessa mensagem, eu só quero complementar o que você falou, né? Sobre Sim. gratidão. Existe uma frase lá que é atribuída a William Shakespeare, né? Que diz assim: eu chorei por não ter sapatos, até o dia que eu vi um homem que não tinha pernas. Uau. E muitas vezes a gente tem coisas e a gente não é grato por essas coisas que a gente já tem. E é muito importante a gente ter essa gratidão, exercer essa gratidão em todo o tempo, pela água que na hora que você está tomando banho, aquela água, o chuveiro de água quente, por você viver, por você estar respirando, por você ter saúde, a gente precisa ser grato. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que eu comecei essa metanoia há um tempo atrás. E se eu tivesse conhecido ela antes, eu teria me dedicado a isso antes. Porque o momento que eu entrei, que eu mergulhei nesse mundo de mudança de mentalidade, eu me arrependi de não ter começado antes. Se eu tivesse começado antes, eu já teria muito mais resultados do que eu já tenho. E esse foi um pensamento que veio sobre mim. Mas eu sei que veio no momento certo, porque o momento que eu estava vivendo, ele serve, vai continuar servindo e serviu também para libertar muitas pessoas. Mas eu quero falar para vocês que não percam a oportunidade de estar no meio. Tudo aquilo que a gente conversou aqui nessa noite, de estar com pessoas que têm um pensamento certo, pessoas que vão agregar para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Porque você, com certeza, vai ser o reflexo das 5 pessoas com que você mais convive. Então, seja seletivo, escolha as pessoas certas que vão agregar na sua vida. Escolha as pessoas certas, esteja no ambiente certo. Busque essa transformação. Peça para que Deus te mostre o que você deve fazer. Fale com Deus. Se envolva com pessoas que vão trabalhar com você, que vão te valorizar, que vão te colocar lá em cima. E isso a gente está falando sobre a área social. Se dedique a treinamentos, se dedique a palestra, a leitura de livros poderosos. Aqui atrás, você vai ver na minha prateleira, tem alguns livros dos que a gente tem aqui, que são todos de leituras poderosas, que vão agregar no seu conhecimento, vão agregar muito na sua personalidade, que vão ajudar nessa reprogramação de crenças. Assista filmes que têm uma mensagem, Desafiando os Gigantes, A Espera de um Milagre, filmes que trazem essa mensagem, que vão agregar para o seu conhecimento. A Cabana, Eu Só Posso Imaginar, I Can Only Imagine. Vá buscando esses filmes que vão trazer uma mensagem, que vão trazer uma nova mentalidade para você, que vão trabalhar na sua mentalidade de forma gradativa ou sob forte impacto emocional. Além disso, faça diante de Deus conhecidas todas as suas petições. Tenha um tempo com Ele, dedique-se a Ele. Eu e o João, para quem não sabe, a gente tá indo no monte aí toda semana, né, João? Sim. A gente vai com a galera da igreja lá, com meu sogro que é pastor, a gente vai lá no monte orar. Dedique-se a um tempo assim, nem que seja um dia na semana, vai lá no monte, ora, tenha essa oportunidade de ter um tempo reservado para você e Deus, para o seu pilar espiritual, para que você possa crescer na graça e no conhecimento, para que você possa achar graça diante de Deus e para que você seja sensível à voz dele, porque ele vai sempre falar, olha, não vai por aqui, vira para cá, dobra ali. Ele sempre vai te guiar. Leia a palavra de Deus. Eu indico você começar a leitura pelo livro de Provérbios. Lê todo dia um versículo lá ou um capítulo de Provérbios. Salomão, que escreveu Provérbios, ele foi o homem mais sábio que já existiu. Então, aqui ele deixou
vários, como diz o Pablo Marçal, vários códigos para você, vários ensinamentos. Então vai lá, dedique-se a ler a palavra. Leia o tempo todo, em todo momento. A palavra de Deus diz, olha, e pega essa palavra e ensina também para o seu filho, para sua esposa. Porque aqui diz assim, pega essa palavra e inculca ela. Coloca na tua mente, no teu coração. Fala dela quando você estiver andando, quando você estiver sentado, quando você estiver descansando. Fala dela o tempo todo. Fala dela o tempo todo. Sabe por quê? Porque aí a gente vai entrar em fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então fala dela o tempo todo. A Bíblia fala um versículo exatamente assim. Fala dessa palavra quando você estiver no caminho, quando você estiver andando, quando você parar, quando você descansar. Fala o tempo todo dela. Porque vai chegar um momento que você vai começar a trazer as mensagens. Olha, mas isso, a Bíblia fala isso. Vai começar a vir sabedoria na sua mente de como administrar aquele problema, como administrar aquilo, de como você resolver isso e aquilo outro. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não cesses de meditar no livro dessa lei, antes de meditar nele de dia e de noite. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, inteligência emocional vai muito além de ser um coach, de ser um master coach. Vai muito além disso, mas venha ser um discípulo, ser um apóstolo de Deus e viver as coisas que ele já prometeu aqui para você. Aqui, ó, se você pegar para ler isso aqui, você vai ver quantas promessas ele te fez. Na minha última live, quem assistiu viu o exemplo que eu dei. É como se ele tivesse dado um talão de cheque para todos nós aqui, ó. Ele deu um talão para vocês e falou assim, ó, pede o que vocês quiserem. Pede o que vocês quiserem. Pede no meu nome. Quando vocês pedirem, peçam com fé, porque eu vou dar. Eu vou dar para vocês tudo que vocês pedirem no meu nome. E o que significa isso? Ele está dando um talão de cheque assinado para vocês, só ir lá e preencher com o que vocês precisam, com o que vocês querem. Uau. É o que a Bíblia diz. Então vai lá, dedica um tempo com ele, com Deus, preenche esse cheque, fala assim, Deus, eu quero isso, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E é por isso que a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. Por isso que a gente não recebe muitas coisas. Então eu quero que você se dedique a ler esse livro. Ele deixou um exemplo de como você deve orar. Não pega o Pai Nosso e fica falando o Pai Nosso como uma reza. Não, é um modelo de oração. Pega aquele modelo e faz a sua oração em cima daquele modelo se você não sabe orar. Se você quer aprender a orar como convém, vai lá e faz a sua oração e conquista aquilo que ele já preparou para você. Que ele falou que ele deixou coisas boas, perfeitas e agradáveis para você, coisas que olho não viu, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem. E já está lá disponível para você. Você só precisa acessar. E como é que você faz para acessar? É como esse versículo que a gente abriu a nossa live, que fala que não vos amoldeis, não entreis na forma desse mundo, no padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí vocês possam experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o que ele está falando? Para vocês experimentarem isso, você precisa fazer a sua parte. Aqui eu vou falar muito rapidamente, já para encerrar, tá, irmão? Na Bíblia existem duas palavras... Tranquilo, o espaço é seu. Legal. Na Bíblia existem duas palavras que exprimem esse trecho aí que chama-se vontade, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No original do grego existem duas palavras que exprimem a palavra vontade. Um é telema e o outro é bolema. Bolema quer dizer a vontade de Deus que ele vai fazer querendo você ou não. É como se ele fosse passar com um rolo compressor, por cima de tudo ele vai fazer, pronto e acabou. É quando ele diz lá no versículo, eu farei toda a minha vontade. Lá eles usam o texto, a frase bolema, a palavra bolema, que é a vontade que ele vai fazer, pronto e acabou. Já nesse trecho que ele fala, que ele vai fazer para entregar essas boas, perfeitas e agradáveis vontades dele, é telema. Telema quer dizer, a palavra telema quer dizer a vontade que ele vai fazer que precisa de uma contrapartida sua. Ou seja, ele vai fazer a vontade dele mediante uma contrapartida sua, que você faça a sua parte. Então, o que ele está falando nesse versículo? Que para ele fazer a parte dele de te entregar as coisas boas, perfeitas e agradáveis que ele tem para você, você precisa da sua contrapartida, que é transformar-se pela renovação da sua mente. Ou seja, embarcar numa nova jornada de busca de uma mentalidade transformada, de uma metanoia. Parar de ver a vida do ângulo negativo e começar a olhar a vida de um ângulo, de uma perspectiva positiva, que foi assim que ele te criou. E aí sim você
fazendo essa contrapartida sua, fazendo a sua parte, ele vai fazer a dele. Pronto, e acabou. Uau. E essa seria a mensagem que eu gostaria, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu espero que essa mensagem chegue em mais pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando ouvir essa palavra, ainda que contenha trechos bíblicos, mas eu quero que você saiba que a Bíblia é o livro de sabedoria mais antigo escrito na face da Terra. Nações foram construídas baseados nessa palavra, utilizando conselhos dessa palavra. Pessoas de sucesso cresceram com conselhos baseados nessa palavra. E essa palavra ela é viva, eficaz, e ela é capaz de transformar a sua vida, assim como ela transformou a minha, assim como ela transformou a vida do João, ela é capaz de transformar a sua. E eu quero Sim. convidar você também para me conhecer, para estar junto comigo, assim como o João tem estado comigo há muito tempo já. Eu quero te convidar também para fazer parte dessa família, para estar junto comigo, aprender cada dia. Toda segunda-feira tem o live às 20h24, é o Movimento 2024. Toda segunda-feira às 20 horas e 24 minutos. Nessa segunda-feira vai estar o João com a gente, trazendo uma mensagem sensacional para cada um de nós. E além disso, eu vou ter o Desafio Mapa agora no dia 23 de setembro, às 20 horas. O Desafio Mapa não é só para quem tem ansiedade, é para você que quer mudar a sua vida, quer mudar a sua mentalidade, quer aprender coisas novas. Eu quero te convidar para participar comigo. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer aquela noite. E além disso, também eu quero te convidar para estar com a gente no Palestrantes Exponenciais. Vai estar eu e o João lá com o palestrante, vão ter alguns amigos que estão com a gente aqui também, vão estar lá com a gente. Lembra? Não deixa essa oportunidade passar. Tem ainda uma vaga, né, João? Tem uma vaga. Tem uma vaga como palestrante. Eu quero Uma te vaga como convidar para ir lá e palestrante. palestrar e dar o seu show lá. Até quando você vai adiar de subir no palco e começar a dar o show da sua vida? Você precisa ser o ator principal no longa-metragem da sua vida. Sobe lá e dá seu show. Eu quero te convidar. Não deixe essa oportunidade passar. Existe uma história de um rei que Eliseu foi lá com ele e falou assim, olha, pega na minha aljava lá algumas flechas e começa a disparar. Ele foi lá, disparou umas flechinhas michuruca e Eliseu, o profeta, falou para ele, meu, por que você não atirou todas as flechas? Você tinha a oportunidade agora de ter paz pro resto da sua vida e você não atirou todas as flechas. Que vacilo, tava todas as flechas à tua disposição e você perdeu essa oportunidade. Eu quero te convidar a não perder essa oportunidade. Se você ainda não quer estar no palco, mas se você quiser ir lá conhecer, a gente tem vaga na plateia também. Me chama aqui no direct ou chama o João. Tem vaga lá para você participar e assistir esse momento. Eu tenho certeza que aquilo que a gente trabalhou aqui, você vai ver o dia inteiro lá a gente falando sobre isso, sobre mentalidade, sobre fé. E eu sei que você vai crescer na graça e no conhecimento. E muito mais você vai crescer porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que grandes insights você vai tirar desse nosso encontro, tá bom? Então eu espero a sua mensagem aqui no direct, tá bom? Um grande beijo. Uau. Muito obrigado, João. Tá contigo. Olha só, obrigado, Paulo. O pastor Nilson já falou aqui, eu vou palestrar, hein? Vou palestrar. Gente, é isso aí, Nilson. Vamos junto, vamos junto. O pastor Nilson já tem uma entrevista gravada aqui, nós vamos marcar outra, tá, pastor? Quero ver você no Instagram falando de Deus, falando do que Deus fez na sua vida, que é muito poderoso, né? Claro, é muito importante você pregar dentro de uma igreja, mas aqui você vai alcançar muitas, muitas, muitas vidas que precisam ouvir a sua mensagem, né? E eu acho que esse ponto é um ponto que eu tenho muito em comum com o Paulo, porque a gente quer falar do que o nosso coração está cheio, né? De gratidão, de amor de Deus para a sua vida. E que você também prospere, que você enriqueça, né? Sabedoria, prosperidade, riqueza. E você abra sua boca, que você vá realmente ganhar almas, conquistar, né? Almas tanto para o reino de Deus, quanto para que as pessoas destravem, né? Destravem na vida e entreguem o real potencial, né? Eu ouvi um termo uma vez do Laí Ribeiro e eu fiquei pensativo, falei, uau, é muito forte isso, né? Mas ele se relacionou a pessoas que não têm nenhum, sabe? Pessoas que não têm realmente nenhum objetivo, não, nada, 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 né? É até forte eu falar isso aqui, mas já que eu tô aqui eu vou falar, né? Ele chama de tubos humanos, né? As pessoas que realmente elas estão só comendo, vivendo e vivendo por viver
e acontece, a culpa é dos outros, ou a responsabilidade é do outro e nunca é dela, né? Tá na hora de dar um basta nisso, tá na hora de falar chega e vai se libertar, se autoconhecer, buscar realmente quem é você, o que você está fazendo aqui, para que você veio, né? Meu propósito é parecido com o do Paulo? Não é idêntico ao do Paulo, cada um tem um, né? Tem um individual, mas vai buscar o seu, vai buscar o seu. Tem vários perfis, tem várias situações que você pode ensinar, que você pode colocar, e se você colocar para o mundo, e se você precisa de ajuda, estamos aqui para te ajudar, tá? E aí a gente está aqui promovendo esse evento, porque é um evento que transforma vidas. Foi mais uma etapa que me destravou, foi estar no palestrante, nos palestrantes exponenciais. Aqui o pastor Nilson. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que me veio no coração, tá? Se vocês... eu acho que vai ser específico para o pastor Nilson e para o Paulo. Eu não estou nem ligando o que vocês vão responder, e se for não, tá tudo certo, né? Mas se vocês quiserem ir para o monte hoje, eu estou dentro, tá? Pensem aí, depois me respondam. Enfim, fica aí. A gente pode ir de banheira preta, não tem problema nenhum. E depois vocês falam aí, tá? Se vocês tiverem compromisso, é o que Deus tocou no meu coração. Eu não fui ontem, queria muito, 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 muito ter ido ontem. Eu estou sedento de Deus, de verdade. E eu não estou ligando para quem fala de religioso ou não religioso. Eu quero buscar Deus, eu quero Deus no meu coração, eu quero manter essa gratidão que eu estou sentindo aqui, por estar com vocês. E eu quero realmente andar com quem quer ir para frente, quem quer ir para... O céu é o limite, o céu é o limite, porque Deus já nos deu, né? Deus já nos deu. Gênesis 1:26, Deus nos fez para governar sobre as aves dos céus, os animais da terra e os peixes no mar, né? Então, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Depois disso, eu vou falar aqui, é uma coisa pessoal minha, tá? Mas depois disso, eu ainda vou para academia, tá? Que eu não fiz hoje. Então, eu ainda vou fazer. Amanhã tem aula, eu tô junto, tenho que fazer coisas aqui do meu trabalho, tô dentro e vou para cima, tá? Você que quiser vir comigo, você que quiser andar junto, também a gente estuda a inteligência artificial aqui, logo, logo a gente vai começar a transbordar sobre isso também. E Deus está no comando das nossas vidas e o céu é o limite, tá? Paulo, gratidão total, cara, pela sua vida. Não é a primeira vez, não é a primeira, né? Mas não é a última. Enfim, muito longe disso. A gente só está começando uma jornada aqui de lives e de entrega do máximo que a gente puder, né? No meu caso, eu vou falar por mim aqui, eu sou iniciante nisso, né? Eu fiz várias live shops na loja de semijoias que nós temos ainda, nós mudamos o foco dela, mas fazer lives assim, de entrevistar pessoas tão ricas de conhecimento, tão ricas de fé como Paulo, isso é novo para mim, tá? Assim como foi com o pastor, e enfim, o pastor Nilson, né? E outras pessoas abençoadas que Deus vai colocar no nosso caminho, já está preparando. E do que Deus, como é que eu vejo isso? Deus está só aguardando nós nos posicionarmos. Nós temos que nos posicionar. E aí Deus vai agir. Na verdade, ele já deu. Ele já deu. Está feito, está declarado. É só a gente ver lá na palavra dele, sentir no coração e ir. Né? Cada dia que passa, eu aprendo mais, aprendo com os meus erros, aprendo com as pessoas que estão comigo. Né? E à medida que eu vejo pessoas que estão precisando de ajuda, eu vou lá estender a mão. Enfim, hoje eu contei para o Paulo de manhã que parei no sinal e veio uma pessoa vendendo balinha e ele fez, né? Ele vendeu assim, falou da balinha muito timidamente, não tinha nenhuma técnica de venda e tudo mais, uma pessoa que realmente estava precisando. E aí eu dei uma única nota que eu tinha, que era uma nota de R$ 10, e quando eu dei a nota ele se surpreendeu e falando que não tinha troco, eu falei, não, eu quero tudo de balinha, né?
E ele se espantou com aquilo, sabe? Estava muito acima da possibilidade dele. Então, o que ficou claro para mim? Ficou claro para mim quão pequena está a mentalidade daquela pessoa. Pelas cicatrizes da vida, por tudo que passou, né? É uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que está machucada, uma pessoa que precisa viver um processo com alguém. Não estou falando um processo formal de coaching, claro que seria muito perfeito, mas e simplesmente começa por você dar uma atenção, comprar uma balinha, dizer uma frase como, por exemplo, cara, continua fazendo o que você está fazendo, você vai longe, você tem potencial, Jesus ama a sua vida, Deus quer te ver como cabeça e não por cauda. Né? Então, é isso que eu estou falando, de a gente viver uma vida plena, porque a gente tem condições. Você que está me assistindo aqui ao vivo ou gravado, não importa, saiba de uma coisa, você é importante para Deus. Você é importante. Você foi lapidado ali por Deus. Não existe um ser humano, desde toda a humanidade, de pessoas que já foram embora há muitos anos e as pessoas que ainda vão nascer, não existe ninguém que é igual, não existe nada idêntico. Todos nós somos únicos e diferentes. E isso é uma coisa tão é difícil de descrever, tão rica, sabe? Então, você é único, você é único, você é único, você é a única, né? E creia nisso e segue teu rumo. Busque conhecimento, busque estar com a sua fé em dia, vai para perto de Deus, que tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. A gente vive num país que a mentalidade das pessoas é muito denegrida por toda a situação e tudo mais, e está na hora da gente acabar com isso. Tá? Enfim, foi aqui um desabafo, mas foi o que estava no meu coração, eu precisava colocar isso para fora, e essa live vai ficar gravada aqui, como a Júlia falou, e amém. Está dito. Paulão, satisfação. Um grande abraço aí na família toda, né? Aline, Guilherme, Priscila, Nilson, esposa, enfim, todo mundo, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado e gratidão mesmo. Tamo junto. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Foi um prazer estar com você aqui. E tamo junto, viu? Tamo junto aí. Amém. Tchau. Até a próxima. Segunda-feira estamos juntos de novo no canal do Paulo. Valeu.